Bom dia, turma. Tudo bem? Então, vamos dar um início, a continuidade da nossa aula de países que tiveram industrialização clássica mais tardia. A gente já tinha comentado, tinha a aula anterior falando da Alemanha. Aí a gente tem um outro país que teve também essa industrialização clássica mais tardia, que foi o Japão. Então, vamos contar um pouco sobre a história do Japão. Então, o Japão sempre foi um país muito isolado no Oriente, tá? Então, ele tinha o quê? Uma estrutura feudal e era um país totalmente o quê? Agrário, tá? Então, sempre foi muito isolado. Então, isso dificultou o quê? Um pouco seu processo de industrialização. Quando o mundo já estava na segunda parte da Revolução Industrial, o Japão ainda estava se encontrava o quê? Isolado de tudo, tá? Então, aconteceu que num período de 1868, lá na segunda metade do século XIX, até 1912, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, o Japão, ele se fechou realmente para o mundo e começou o quê? Um processo chamado o quê? Restauração Meiji. Essa restauração Meiji foi o quê? Ele como se fosse o quê? Uma arrumação da casa em todos os quesitos, principalmente no âmbito econômico. Então, foi um período que o Japão teve que se organizar para entrar no processo de industrialização, deixar totalmente aquela parte feudal que ele tinha para entrar no processo do século XX, um país totalmente industrializado, tá? Por que ficou conhecido como Meiji? O Japão, ele era governado até hoje por imperador, do imperador, e na época tinha a dinastia Meiji, então por isso deu o nome dessa política, tá? Então vamos lá. Os fatores que permitiram a reestruturação econômica do Japão. Então, o que fez com que o Japão deixasse de ser um país feudal e se tornasse um país industrializado, tá? Então, vamos lá. Ele investiu na educação. Então, um dos primeiros pontos. Gente, a maior parte da população japonesa era analfabeta, vivia no campo. Então, vamos investir nisso daí. É um dos pontos importantes. Investindo na educação, a mão de obra vai ser qualificada. Existia o quê? Uma mão de obra barata, numerosa. E começou também a investir o quê? Em tecnologia, tá? Criou-se o quê? Ferrovias e portos. Para o quê? Mercado consumidor, importação e exportação e matéria-prima. Precisava de uma estrutura, uma logística para que a industrialização começasse. Instalação de indústrias de bens de produção, a indústria, as primeiras indústrias que começaram no Japão, tá? Depois dessas indústrias de bens de produção, começou as indústrias de instrumento óptico e fotográfico, que hoje, o Japão é um dos melhores do mundo, tá? Começou o quê? As exportações de produtos industrializados. Então, tudo que o Japão produzia, ele exportava, tudo, tá? E também um dos fatores importantíssimos foi a adoção do shintoísmo como religião do país, que tinha o imperador, como o chefe, sagrado, ele é o responsável por essa religião. E o shintoísmo, ele tem uma característica importante, que é a questão da disciplina. Então, o povo japonês, até hoje, ele é conhecido pela sua disciplina em tudo que ele faz. Então, isso é uma das características da religião shintoísmo que foi implantado no Japão. Então, vamos dar seguimento. Uma outra coisa também que impulsionou muito a industrialização foi chamado Zaibutsu. Zaibutsu
né? Eles é como se fossem o quê? Pequenas empresas familiares lá de fundo de quintal, tá? Mas como esses aibuts eles surgiram? Os trabalhadores, eles não gastavam o dinheiro deles, né? O salário que eles ganhavam. Eles fizeram uma poupança interna, tá? Então isso foi uma característica muito grande nessa época. Então o que o Estado fez? O Estado começou o quê? A incentivar, a direcionar essas poupanças para o quê? O surgimento dessas pequenas empresas. E hoje os aibuts, eles são o quê? Os grandes conglomerados mundiais, né? Eu coloquei até o exemplo ali, a Mitsubishi, a Mitsui, Sumitomo, Sumitomo. Então são grandes conglomerados japoneses que surgiram há 100 anos atrás, muito mais de 100 anos atrás, lá no fundo de quintal, com o pai, a mãe e os irmãos, uma coisa bem familiar. Outra coisa, né, também foi graças ao quê? A era Meiji, né, que foi um fator primordial para que a industrialização japonesa ela alcançasse um patamar muito grande. Mas o Japão, ele enfrenta o quê? Problemas estruturais muito grandes. Vamos lembrar, o Japão é um conjunto de ilhas. Existem mais de 2.000 ilhas. Quando a gente vê o mapa do Japão, a gente vê uma ilha só. Não, aqui são 4 ilhas principais. E ao redor tem outras ilhas ali em volta. O Japão, ele está bem no meio ali de 2 grandes placas tectônicas. Então, diariamente existe o que? Abalos sísmicos, terremotos, tsunamis, maremotos, tá? Então, a maior parte da população do Japão vive no litoral. Ele não vive no interior. Por quê? O interior, gente, é todo ele montanhoso, né? Então não tem como agricultura, não tem como a pecuária, não tem como a indústria se instalar onde? Nesses lugares, em altos de montanha. Então, os grandes centros urbanos são litoral. Tudo é feito no litoral. Por causa disso, há uma escassez de quê? De matéria-prima. O Japão, gente, ele é pobre, miserável de recursos humanos. Então, é a questão de energia. Então, ele compra de fora. Toda a matéria-prima utilizada nas indústrias, ele compra de fora. A questão energética, o Japão compra de fora. E hoje é uma das maiores potências econômicas e industriais, mesmo tendo esse grande problema, tá? A questão também, limitado mercado interno. Então, quando começou o processo de industrialização, o mercado interno, ele o quê? Ele era muito pouco. Então, para suprir esses problemas, o que o Japão faz? Ele começa o processo de expansão. Ele começa aqui a expandir territórios para países vizinhos, aonde? Na Ásia e no Pacífico ali. A gente vai ver quais foram, né, esses países, esses processos de expansão. Então, por causa dessa expansão, o Japão começa o quê? Investir militarmente, porque ele tinha que estar o quê? Muito bem armado para iniciar esse processo. Então, vamos lá. A questão do imperialismo japonês. Então, ali na parte Ásia e Pacífico, o Japão ele foi muito forte. E por causa disso ele criou também inimigos, com certeza. Então, esse avanço, né, do imperialismo japonês começou lá no finalzinho do século XIX, né, numa guerra que teve sino-japonesa, né, que o Japão invade Taiwan, que é uma ilha ali da China, né, e ganha essa guerra. Então, Taiwan é do Japão. Depois, né, em 1904 e 1905, toma as ilhas Sakhalinas, que era
da Rússia. Em 1910, anexa a Península Coreana, né? Lembrando que ainda a Coreia não era dividida, somente depois, tá? Lá na década de 50, que é a Guerra das Duas Coreias. Então, era a Coreia, né? Era um país só. Em 1931, ocupa a Manchúria, né? Até hoje a Manchúria aí é um territóriozinho de grande disputa. Então, a Manchúria era um território chinês, ela vai lá, ocupa. Em 1934, o que o Japão faz com a Manchúria? Ela estabelece um estado fantoche, que é chamado de Manchukuo, tá? Então, o que acontece? É como se fosse o quê? Um braço do Japão. Quem manda na Manchúria realmente era quem? Era o Japão, tá? E em 37, o que acontece? Inicia uma confrontação de novo com a China, que vai até a Segunda Guerra Mundial. Por causa do quê? Da Coreia, de Taiwan, da Manchúria. Então, a gente pode ver que a China, que o Japão sempre foram inimigos ali. Então, isso se estabeleceu o quê? Até a Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão, ele o quê? Por causa de mercado consumidor e matéria-prima, ele começou o quê? Esse avanço do imperialismo, né? Esse avanço militar ali na Ásia e no Pacífico. Vamos lá. Como que foi a reconstrução industrial após a Segunda Guerra Mundial? Então, o Japão, quando ele estava fechado lá na era Meiji, ele estava fazendo um processo industrial dele. Ele estava ok. Então, quando houve o quê? A Segunda Guerra Mundial teve que parar. Houve o quê? A bomba, né, de Hiroshima e Nagasaki, que destruiu, né, uma parte ali do território japonês. O japonês, né, eles ficaram muito arrasados com a guerra, como a Europa ficou também, o norte da África, como, né, a gente já pode ter estudado em história. Então, como é que houve esse processo de reconstrução da indústria do Japão? Então, o Japão, ele prosperou muito após a Segunda Guerra. Como? Sozinho? Não. O Japão, ele teve uma ajuda militar e financeira dos Estados Unidos, muito grande. Aí você fica assim, nossa, mas os Estados Unidos foram lá, jogaram a bomba e ajudaram. Lógico, os Estados Unidos tinham interesse no Japão, isso é óbvio. Os Estados Unidos não é bonzinho com ninguém. Então, essa ajuda financeira ficou chamada como um plano Colombo, tá? Como teve o plano Marshall lá na Europa, teve o plano Colombo no Japão. Então, os Estados Unidos começaram o quê? A ajudar financeiramente e militarmente o Japão para ele voltar o quê? A se reerguer. E também sendo o quê? Um grande aliado dos Estados Unidos aonde? No Oriente. Lembrando-se que já estávamos em um processo de quê? De Guerra Fria. Um mundo polarizado, dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. O capitalismo e o socialismo, tá? Outra coisa que o Japão adotou foi uma política de controle populacional. Ele precisava disso daí, porque até então não existia. Prioridade de educação. Lá na era Meiji, ele também lhe deu essa prioridade de educação, tá? Então foi uma das bases dessa reconstrução aí. E a questão do domínio da tecnologia, porque até então eles não tinham domínio da tecnologia, agora eles vão ter. Para eles crescerem, eles precisavam disso. Então, o investimento na educação foi o que? Prioridade, tá? Produção voltada para exportação, a mesma coisa que foi aonde? Lá na era Meiji. Então, tudo que era produzido ia para onde? Para exportação. O Japão renunciou à postura imperialista e militarista. Foi um dos pontos básicos do plano Colombo nos Estados Unidos.
tá? Então, os Estados Unidos começou o quê? Ó, se você quiser uma ajuda financeira, tá? Você vai ter que parar com essa postura o quê? Imperialista na Ásia e no Pacífico. Eu vou te ajudar agora. Então, o Japão concordou com isso daí. E inseriu-se nas relações internacionais através de uma aliança subordinada com os Estados Unidos, como eu já tinha falado para vocês, né? A questão os Estados Unidos precisavam do quê? De um aliado muito forte aonde? Ali no Oriente, por causa da União Soviética, tá? Então ele teve que o quê? Se sujeitar a isso daí. Então vamos lá. No Japão, né, a gente já estudou a questão dos tecnopolos. Então, no Japão existe também tecnopolo. Eles são dos melhores tecnopolos do mundo, porque o Japão é um país totalmente ligado nessa parte aqui de informática, biotecnologia, né? Ele que iniciou o processo de o quê? Da terceira revolução industrial. Então, junto com os Estados Unidos e a União Europeia, o Japão ele está ali pau a pau nessa questão tecnológica. Então existe o que? Dois tecnopolos, o de Tsukuba e o Kansai. Então o Tsukuba, né, ele foi implantado na década de 60, tá? Em 2010 tinha 55 institutos públicos e privados de educação e pesquisa, né? Então e o Kansai foi na década de 80, né? Sendo hoje o segundo maior tecnopolo do Japão. Então, esses dois aí são os que sobressaem no Japão. Existe outro, lógico, mas esses dois são os dois mais importantes, tá? Então, um na década de 60 e o outro na década de 80. Vamos dar continuidade. O toyotismo. Essa organização empresarial, ela foi muito importante no processo de industrialização do Japão, tá? O toyotismo, ele foi implantado na década de 70, tá? Quando o mundo, tá na maior parte das indústrias estava implantando o que? O Fordismo, que surgiu aonde? Lá nos Estados Unidos com Henry Ford. Então, muitas empresas, né, a maior parte, 100% das empresas, estavam adotando o quê? O Fordismo. Então, é implantado no Japão, nas fábricas japonesas, e a maior parte das fábricas japonesas hoje implementam o quê? Esse modelo, né, de organização toyotista. Então, quem inventou foi o dono da fábrica Toyota, tá? Esse modelo, que ele tem o quê? Umas características diferentes do modelo Fordista. Então, algumas características. Tem a flexibilização da produção. Então, há uma flexibilização da produção, como o Fordismo é só uma coisa engessada. Ele não, tá? Mão de obra multifuncional, tá? Então, o empregado, ele pode fazer várias funções. No Fordismo, não. Controle de qualidade em todo o processo. No modelo Fordista, é só no final. Ele não, desde o começo até o final. Então, não tem a questão do quê? Do desperdício de matéria-prima, de energia, né, de mão de obra, não tem desperdício de nada, que é chamado de just in time, que é um controle estatístico da produção, tá? Que é muito eficiente. Personalização do produto, então o produto ele sai totalmente personalizado dali, desde da confecção até a saída, e o controle visual da produção é a questão do que? Do controle de qualidade. Ele é totalmente ele é visto, tá? Ele é controlado desde o começo até o final. Lógico que o toyotismo tem outras características, mas as características básicas é essa aí. E o toyotismo do que?
ele grande produção, ele em menos tempo, o produto é muito mais barato, né? Então tem todos essas outras características diferentes do modelo fordista. Vamos dar seguimento. O que acontece no Japão? O Japão, desde lá no seu processo, né, de reestruturação da economia, né, da industrialização, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele só vem crescendo, né, e principalmente ele dá um salto muito grande a partir da Terceira Revolução Industrial, que ele foi o país pioneiro com isso daí. Então ele tem o quê? Uma década de 60 muito boa, uma década de 70 excelente, uma década de 80 top. Aí a gente chega na década de 90. O que acontece no Japão? O Japão ele começa a entrar numa estagnação por causa dessa crescente, tá? Acúmulo de riqueza que ele teve desde o começo da sua industrialização. Ele começa a crescer tanto que ele vai acumulando tanto a riqueza que de repente a economia para, ela não aguenta. E esse boom deu aonde? Em 1990, tá? Então o que aconteceu? Alta na bolsa dos valores e dos imóveis. Então houve um caos total aonde? Na economia japonesa, tá? Os bancos japoneses começaram a cair totalmente de posição. Os bancos japoneses na época eram os melhores para se investir no mundo. Os bancos japoneses começaram a falir, tá? Alguns, porque os empréstimos que eram dados para grandes empresários, muitos deles começaram a falir, a não ter dinheiro para pagar. Então, os bancos japoneses começaram a ter esse processo, tá? Com esse processo, com o fechamento de fábrica e sem dinheiro, começou o desemprego. Então, a década de 90 para o Japão foi uma década muito difícil. Nessa época, o Japão era a segunda maior economia capitalista do mundo. Lembrando que a década de 90 aconteceu no mundo o quê? O fim da Guerra Fria, né? Começou o processo de globalização. Então, o Japão, nessa época, né, em vez de crescer, ele começou a cair, né? Hoje o Japão é a quarta maior economia do mundo, tá? Então vamos dar seguimento. Então, para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o que? Alguns indicadores socioeconômicos do Japão. Então, o Japão hoje, né, o IDH dele está em 12º lugar, né, dos países do mundo, né? Com 901, o IDH é medida, né, que vai de 0 a 1, então quanto mais perto de 1, melhor o IDH. A expectativa de vida hoje no Japão está em volta de 83,9, é o segundo maior expectativa de vida. Lógico que no Japão tem muitas pessoas centenárias, isso é clássico no Japão, mas a expectativa de vida está mais ou menos na população esse índice aí. O BIP do Japão é o terceiro maior BIP do mundo, né? 5,869 trilhões de dólares. O BIP per capita, né? Está em 36º com 35.200 dólares, então é algo muito alto, né? O padrão de vida japonês é excelente, um dos melhores do mundo. A população, né, relativa está em 10º lugar, né? 127,7. O índice de competitividade no mundo todo, né? Ele está em 10º lugar, 5,40. As exportações em 5º e as importações também em 5º lugar. A gente vê aí o índice é muito pouco. As exportações, né? 800 trilhões e as importações 794. Então, o Japão, gente, sempre foi um país muito rico, um país muito disciplinado, um país muito forte. Apesar de todos os acontecimentos, né? É um país totalmente agrário, até há pouco, no final do século, né? 19, sofreu com 2 bombas atômicas, né?
ele tem escassez, a gente viu, de matéria-prima, né, de energia, ele, através da união do seu povo, através do seu governo, através dos seus, da boa vontade, ele conseguiu que se reerguer e ser essa grande potência que é hoje, tá? Então a gente termina a nossa aula de hoje, tá? E bons estudos. Até mais.